Oi pessoal, tudo bem? Como no nosso último vídeo, eu junto com a minha equipe abordaremos hoje o tema nanotecnologia aplicado aos materiais, ou nanomateriais. Você sabe o que é? Não? Então assista até o final para saber. Beleza, a parte introdutória, né, os nanomateriais eles são substâncias químicas ou simplesmente corpos que possuem uma medida entre 1 a 100 nanômetros, né, pelo menos aí. Que é o mesmo que dizer que eles possuem um grau de estrutura de 10 a menos 9, ou seja, 1 milionésimo de milímetro. É impossível, obviamente, da gente ver sem o auxílio de instrumentos de laboratório. Então, historicamente, uma das maiores contribuições dentro da indústria 4.0 para o aprimoramento de tudo e de todos foi se aprofundar nos estudos relacionados na área de nanotecnologia e, consequentemente, o desenvolvimento dos nanomateriais. Você já se perguntou sobre o motivo de tanto interesse dos nanomateriais, ou até mesmo o que são eles? Os nanomateriais são usados em diversos processos de fabricação: produtos de saúde, tinta, filtros, aditivos de isolamento e lubrificante, certo? Na área da saúde, as nanoenzimas são nanomateriais com características semelhantes às enzimas. Elas têm sido usadas para várias aplicações, como no diagnóstico de tumores e prevendo futuras células cancerígenas. Beleza, então, fato 1, nanomateriais, né, alguns ocorrem naturalmente. Segundo fato é que são criados, né, como subprodutos de reações de combustão. Né? E terceiro é que alguns são criados, né, propositalmente, óbvio, de engenharia, né, com um papel específico, né, para desempenhar uma função específica. Né, e tudo isso, o culpado é a nanotecnologia. Então tá, quando eu me refiro a aqueles que ocorrem naturalmente, é mais no sentido de que, às vezes nas roupas, nos cosméticos ou até nos alimentos, o que acontece? Como é relativamente novo, né, esse assunto, né, nanotecnologia, né, às vezes essas pequenas coisas possuem, né, nanopartículas, nanoestruturas, né, mas não se apresenta no rótulo, né, desses produtos, né, nas embalagens inclusive, né, que tem lá esses componentes ativos, né, é como eles não levassem em consideração, né, como componentes ativos, mas eles estão ali presentes, né. A principal propriedade que garante uma classificação especial a esse grupo de materiais é a sua área superficial. O seu tamanho extremamente pequeno faz com que cada partícula compreenda um número maior de átomos e, consequentemente, de cantos, diminuindo o seu número de coordenação e aumentando sua reatividade. A nanotecnologia é um ramo da ciência, da própria engenharia também, e que consiste em manipular átomos e moléculas. Mas não quero parecer que estou falando de mais de um qualquer ramo de pesquisa, não. Ressalvando que aqui no caso, o quão impactante é essa fonte de recurso, tá? No mercado, encontra-se muitos produtos do dia a dia contendo nanomateriais, como pilhas, revestimentos, vestuários e cosméticos. Então tá, um destaque aqui no vídeo para, né, a sigla ETIA, né, Agência Europeia de Produtos Químicos, né, que trabalha em estreita colaboração, né, com as autoridades competentes dos Estados-membros, a Comissão Europeia, organizações não governamentais, associações industriais, bem como algumas organizações internacionais. E essa equipe toda é para quê? Né? Bem, tudo para ajudar a implementar uma legislação referente aos produtos químicos, né? Para finalmente a gente ter lá nos rótulos dos produtos, né? E que tendem a ser, né? Esses produtos tendem a ser extremamente ruins, né? Para nós, que se estima a dissipação, né, ser originada muitas vezes pelos próprios nanomateriais, né? Então, quem vai legalizar para nós tudo isso são eles, né? E fazem com muito cuidado e com princípios filantrópicos. Nota que toda essa interação e a extensão de exposição aos nanomateriais pelos organismos são bastante complexas, no caso, e ainda não são completamente conhecidas. Então, convém falar aqui sobre os nanomateriais, a respeito que, no caso, eles variam quanto ao tamanho, composição química, morfologia e exclusivamente sua superfície.
No caso, outro ponto é que também nanopartículas, nanosferas e outros materiais nanoestruturados apresentam aplicações, né, em campos bastante diversificados, como a mecânica, a óptica, a eletrônica, a bioquímica e a química, obviamente. Outro tipo de nanomateriais são denominados nanocompostos, formado pela união de dois ou mais componentes, sendo que um deles, as partículas, possui dimensões de ordem de nanômetros. Essas dimensões aumentam a interação entre as partículas e o meio, melhorando algumas propriedades do nanocomposto em relação ao componente puro. E seguinte, a pesquisa, né, nesta área ela tem encontrado uma ampla variedade de maneiras de construir produtos e processos cada vez menores, né, em nanoescalas, né, para tirar vantagem de suas propriedades aprimoradas, né, como propriedades do tipo resistência mecânica, leveza, propriedades físico-químicas melhoradas, maior controle do espectro de luz, né, e maior reatividade química do que seus equivalentes em grande escala. Então, para se ter uma noção, o papel confiado aos profissionais dessa área vai desde a saúde e cosméticos até preservação ambiental e purificação do ar também. No caso, um exemplo bem bacana é o desenvolvimento de nanopartículas, né, para auxiliar no transporte de medicamentos quimioterápicos, diretamente para tumores, no caso cancerosos, bem como também para levar drogas a artérias também danificadas para combater doenças cardiovasculares. Deve estar assim, se perguntando, bobagem, né, envolver cosméticos com isso, né? Na verdade, os nanomateriais eles podem ser encontrados em uma ampla gama de indústrias e produtos de consumo, né? Na própria indústria de cosméticos, nanopartículas minerais como o óxido de titânio, né, são utilizadas em protetores solares, né, para aprimorar seus caracteres, favorecendo, né, a pele humana, né, pensando em você aí do outro lado. Ficaria surpresa também, sabendo que alguns nanomateriais, né, eles também foram desenvolvidos para o uso militar. Um exemplo é o uso de nanopartículas de pigmentos móveis para produzir a melhor forma de camuflagem, por meio da injeção de partículas de materiais nos uniformes dos soldados. Além disso, também, os militares desenvolveram sistemas de sensores usando nanomateriais, como o dióxido de titânio, que podem também detectar agentes biológicos. Um dos benefícios é sua alta porosidade, o que aumenta a demanda para o seu uso em uma infinidade de indústrias, incluindo aeroespacial, energia, tecnologia da informação, medicina, defesa nacional e transporte. Além disso, a sua versatilidade em termos de adaptação para requisitos específicos, acentuando a sua utilidade. Local, né, um ambiente com vantagens também é na indústria de eletrônicos, né, na computação, né, então nanomateriais aplicados na computação. Sua utilização permitirá um aumento, né, na precisão da construção de circuitos eletrônicos em nível atômico, auxiliando no desenvolvimento de inúmeros produtos eletrônicos, né, produtos como este que você está usando, né, para assistir os nossos vídeos. Então, um destaque para a nossa indústria contemporânea, que provavelmente, né, uma das mais notáveis ações seria a confecção de nanotubos de carbono. Isso porque eles são folhas de grafeno que são enrolados de uma forma que contorne a nanoestrutura cilíndrica, que é um diâmetro de aproximadamente 1 nanômetro. Vejamos aqui o diâmetro, né, de comprimento desses tubos aí que a Júlia falou, né? A gente vê, né, exemplos de coisas aí, que tem isso aqui tem proporção 1:1 ou 20:1. Agora, a respeito desses tubos, a proporção deles é de 132 milhões para 1, né? Eles proporcionam ao material boas características elétricas por causa disso, né? Térmicas também, além de uma alta resistência mecânica, né? Então, quem se utiliza, né, desses nanocorpos, né, eles têm que ter bastante, né, ideia do que está fazendo ali, de como vai, né, aplicar aquilo ali, né, no produto, né,
produto acabado. Então, gente, ficamos por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar aqui no canal. Então, o importante mesmo é a tua disposição para aprender, né? Para entrar nessa área da engenharia de materiais e realmente ver, né, se esse é o teu campo de trabalho, é uma coisa que você ama fazer. Então, beleza, muito obrigada e até mais.